18 quilos. Eu acho que tá 74. Oi, quanto já tem no minuto? Eu vou fazer xixi. Obrigado. Vamos nessa? Você é parecido comigo. Aham, é mesmo. Acho que é. Você é igualzinho a mim no verão. Pessoal, boa tarde, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, tudo bom? Vamos Olá, começar boa então. tarde, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Olha só, a gente na última aula a gente falou um pouquinho sobre alguns comandos, né? Falei sobre o comando if-tenelse, que é o comando se com vocês. E hoje eu vou falar um pouco sobre um outro comando que é chamado um tipo de laço de repetição. Vou falar sobre o comando enquanto. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Esperem só um momento aqui. Então, olha só aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Todo mundo está conseguindo ver? Olha só aqui. Comando enquanto, tá? Então, esse enquanto, ele seria o comando do while, certo? Que é faça enquanto. Então, é uma estrutura de repetição que vai ser realizada da seguinte forma. Como é que eu vou utilizar o comando enquanto? Eu vou utilizar esse comando quando eu fizer uma série de comandos após, digamos o seguinte, eu vou pregar o martelo enquanto o prego não estiver dentro de uma madeira. Então, essa é a utilização do comando enquanto. Então, eu vou fazer uma série de passos enquanto uma determinada condição não for satisfeita. Por exemplo, faça uma determinada ação até que. Então, sempre eu vou ter uma condição que tem que ser satisfeita para eu poder parar de utilizar esse comando. Então, olha só, eu vou pular aqui para vocês entenderem melhor na forma de um gráfico. Aqui, ó. Então, olha só aqui, em Portugal, né, que é uma linguagem intermediária entre o português e a linguagem de programação, a gente tem aqui, ó, enquanto uma condição for verdadeira, faça. Então, a gente tem aqui uma forma de escrever esse comando enquanto. Esse DNS que está falando aqui embaixo é um diagrama de Nass-Schneiderman, que é aqueles diagramas que eu falei para vocês, que são algoritmos representados através de gráficos. Tá? Então, se você for representar através de um gráfico, você vai colocar a condição aqui e
você vai executar uma série de comandos até que essa condição seja satisfeita. Então, olha só aqui um exemplo. Exemplo de um algoritmo. Aqui, ó, início. Então, é uma variável qualquer declarada como x. Aí foi colocado aqui que o x recebe 2. Enquanto x menor que 10, faça, imprima x. E aí o x aqui, ele vai receber x mais 1. Fim enquanto. O que é esse fim enquanto? É o final desse laço. Então, é como se você montasse um laço. Dentro desse laço tem uma série de comandos que serão executados até que aquela condição, que é o x menor que 10, seja verdadeira. Então, enquanto ela for verdadeira, você vai fazendo. Quando essa condição for falsa, você não entra mais no laço. Por exemplo, aqui, olha. Enquanto x menor que 10, faça. No momento que o x for 11, por exemplo, ele não vai mais entrar para imprimir x, ele vai sair do laço. Então, o comando, pessoal, ele vai ser o comando enquanto ele vai ser realizado enquanto uma determinada condição for verdadeira. No momento que essa condição for falsa, ele vai parar de ser executado, tá? Então, vamos tentar colocar isso numa forma para a gente entender. Olha só. Anotem aí, quem não estiver com a apostila, quem tiver com a apostila aí, eu tô na página 29, 30 e 31. Quem não estiver com a apostila, anota esse problema aí que a gente vai fazer. Olha só. Alguém tem alguma dúvida até aí? A gente vai anotar o algoritmo, vai entrar no Visual G e vai tentar programar esse algoritmo, usando o enquanto. Alguém tem dúvida no comando enquanto? Até agora não. Então, olha só. O exercício é o seguinte: faça um trecho de algoritmo para ler e imprimir o nome e a idade de várias pessoas. Olha só, deixa eu diminuir um pouco aqui. Olha. Então, faça um trecho de algoritmo para ler e imprimir o nome e a idade de várias pessoas até encontrar alguém com 65 anos, quando deverá ser impresso, além do nome, uma mensagem informando o fato. Certo? Então, esse é o algoritmo. Então, vamos lá para o Visual G, compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá para o Visual G. Então, tá aqui. Todo mundo abrindo aí. Visual G. Então, olha só. Todo mundo abriu aí para vocês começarem a escrever junto comigo? Sim. Ok? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vou colocar aqui o nome do algoritmo. Utilização comando enquanto. Ok. Aí, cada um coloca o seu nome aí no autor, tá? E eu vou escrever aqui o problema, porque vocês vão salvar aí depois no computador de vocês, para vocês estudarem. Então, eu vou aqui colocar o nosso problema. Então, faça um trecho de algoritmo para ler e imprimir o nome e a idade. Vou colocar outra barrinha aqui. O nome e a idade de várias
várias pessoas até encontrar alguém com 65 anos. Quando deverá ser impresso? Ser impresso além do nome da pessoa, uma mensagem informando. Ok. Tá, então, esse que é o nosso problema. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Geralmente, quando eu vou avaliar vocês, muitas vezes eu falo assim, escreva só o algoritmo. Quando eu falo isso, eu não quero que... eu não exijo que seja escrito na forma do Visual G, ok? Na verdade, eu quero que vocês escrevam na forma de algoritmo, tá? E quando eu peço no Visual G ou em outra linguagem de programação, então você tem que usar nesse momento as regras de sintaxe dessa linguagem de programação, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou escrever direto no Visual G, mas digamos, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Word e vamos aqui fazer uma análise desse algoritmo usando o Word. Então, eu vou abrir aqui rapidinho. Então, vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês me ajudassem aqui a escrever. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui do Word? Sim? A do Word não. Tá no visual. A do Visual G. Então, espera aí rapidinho. Ok, agora? Agora tá. Então, olha só. Vocês vão me ajudar a escrever esse algoritmo. Digamos o seguinte, vocês estão fazendo uma prova, eu falo assim, pessoal, uma das questões, uma prova sem usar o programa, sem usar programa nenhum. Eu falo assim, faça um trecho de algoritmo para ler e imprimir o nome e a idade de várias pessoas até encontrar alguém com 65 anos. Quando deverá ser impresso, além do nome, uma mensagem informando. Aí, vocês vão começar a escrever, certo? Então, primeiro passo, você tem que escrever o nome do seu algoritmo. Certo? E aí, pessoal, nesse momento, você não tem regras rígidas de sintaxe. Você vai fazer algo padronizado, mas não precisa ter regras rígidas. Por exemplo, eu vou colocar aqui, algoritmo... Me dê aí um nome. Algum aluno aí, algum amigo aí, me dê um nome aí para esse algoritmo. Podem falar, eu vou colocar o que vocês falarem. Nenhum nome? Todos tímidos hoje. Mas pode falar o nome. Que nome vocês vão colocar? Vamos lá, se vocês estivessem fazendo a avaliação. Um senhor de 65 anos. Então tá, vamos lá. Pode ser uma senhora também, né? Então eu vou colocar assim, verificação. Pode também. Ok?
Olha, quando tu for colocar o nome de um algoritmo, tu tens que colocar um nome que tenha a ver com aquilo que tu vais fazer, certo? Então, ó, verificação idade 65, ok? Foi o nome que eu quis colocar. Vou colocar aqui. Ok. Aí, depois disso, tu tem que iniciar o teu algoritmo, tá? Então, ó, o início dele. Início. Quando você vai escrever o seu algoritmo, primeiro passo, declaração de variáveis. Então, eu pergunto para vocês, quais são as variáveis que vocês olhando, eu tenho que ter nesse algoritmo? Idade. Nome e idade. Idade, essa é uma variável. Outra variável, Nome. Nome. o nome. Então, a princípio, são essas duas, mas daqui a pouco a gente vai ver que tem mais. Então, olha só. Então, nome e idade. Aí, olha só. Caractere, nome. Nota o seguinte, eu vou afastar um pouquinho aqui para poder a gente ter uma organização melhor. Caractere, nome. Eu não preciso colocar ponto e vírgula no final. Vocês vão ver que na minha apostila eu coloquei como regrinha nos algoritmos colocar ponto e vírgula no final. Quem não colocar, eu não vou colocar que está errado. Mas quem colocar, tem que colocar em tudo. Porque você tem que ter uma padronização no seu algoritmo, mesmo que você esteja escrevendo em português. Então, aqui, olha, caractere, nome. Ou você pode colocar nome e caractere. Tanto faz você colocar a variável no início ou no fim. Mas você tem que ter uma regra. Aí você tem a idade. A idade, eu vou declarar como número inteiro. Então, eu vou colocar assim, ó, inteiro, idade. Aí, professora, Vai. se eu colocasse como se fosse um número real, teria algum problema? A idade? Não tem Não, né? problema nenhum. Entendeu? Só que o número real, quando você coloca número real, a memória entende que vai receber número real. Então, ele sempre vai colocar casas decimais. Quando você colocar 64 anos, ele vai colocar 64 lá na memória. Mas isso não vai alterar em nada para ti, entendeu? Sim, sim. Isso quer dizer que tu pode colocar números com vírgula, certo? Ok. Entendi. Aí, então, eu coloquei Obrigado. inteiro, tá? A idade. Ok. Aí, olha só aqui. Nota que eu fiz isso e eu quero utilizar, eu quero montar esse algoritmo utilizando o comando enquanto, tá? Então, assim, eu ainda não vou fazer leitura nenhuma, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Utilizando o comando enquanto, como vocês colocariam esse comando? Enquanto, vou colocar aqui. Enquanto. Falei aí para mim. Enquanto o quê? Enquanto for uma idade menor ou igual a 65. Pra voltar Enquanto no- a idade, o sinal de menor, né? Mas na condição, vocês vão colocar enquanto a idade é menor ou igual a 65, enquanto a idade for diferente de 65, qual é das duas que vocês vão usar? Qual das duas condições? Enquanto a idade for diferente de 65 ou enquanto a idade for menor ou igual a 65? Diferente. Diferente. Então, o correto é usar o diferente. O diferente em algoritmo, a gente usa esse comando. Menor e maior junto, porque o menor e maior junto quer dizer diferente, certo? Enquanto a idade aqui, ó, for diferente de 65, faça. Olha só. Olha o que o algoritmo fala. Faça um trecho de algoritmo para ler e imprimir o nome e a idade de várias pessoas. Certo? Quando encontrar alguma pessoa com idade de 65, você vai imprimir o nome dessa pessoa e informar. E acabou o programa, certo? Então, na verdade, você vai ficar lendo e imprimindo o nome de várias pessoas. Quando chegar no 65, parei. Eu encontrei alguém com 65. É isso que esse programa quer. Então, olha só, pessoal. Enquanto a idade for diferente de 65, faça. O que ele tem que fazer mesmo?
tem que Ele- ler, não é isso? Uhum. Tem que ler o nome e aí imprimir a idade de várias pessoas, né? Então, vou colocar aqui, ó. Isso. Leia nome. Leia idade. E imprimir, não foi isso que eu pedi? Imprima Uhum. ou escreva, tá? Imprima o nome da pessoa o nome da pessoa aí eu vou colocar nome, vírgula, a idade. E professora, tipo, se eu colocar... Quando a gente vai fazer o programa, aí vai colocar o primeiro nome, primeira idade. Aí depois, como a gente vai fazer para repetir esse processo? Você já atribuiu o nome e a idade de uma vez. Tem que repetir tudo de novo? Eu não Dos entendi comandos. muito bem a tua pergunta. Tipo assim, porque tá, leia nome e leia idade. A gente vai escrever, ele vai ler, né? Vai Uhum. atribuir o que a gente escrever a isso. Aí, como a gente faz para Não, repetir não vai isso depois? atribuir. Aqui eu não fiz nenhuma atribuição. Não sei se tu reparaste. Eu não fiz nenhum Não, tipo não de reparei. atribuição. Olha só, só que tem um erro aí nesse algoritmo, que depois que eu terminar o comando enquanto, eu vou querer que vocês me digam antes de eu colocar no Visual G, tá? Eu estou fazendo de propósito, para que vocês enxerguem isso. Mas olha só, enquanto a idade for diferente de 65, o que esse programa vai fazer? Ele vai ler o nome, aí tu vai digitar lá o nome, vai ler uma idade e vai aparecer na tela. O nome da pessoa aí o nome que você digitou e a idade é a idade que você digitou. Certo? Vou colocar aqui. Certo. Aí, eu vou colocar aqui, ó, o comando enquanto, ele termina sempre com fim enquanto. Quando você está trabalhando com inglês, o comando enquanto, só escrever aqui embaixo para vocês saberem, é o while. While. E o final é end, while ou end do. End do, geralmente está nos programas assim. Então, do while, faça enquanto. Então, vocês vão ver isso muito nas linguagens de programação, porque praticamente todas as linguagens de programação estão em inglês. Mas tá, vamos voltar para o nosso algoritmo aqui. Olha só, enquanto a idade for diferente de 65, você vai ler o nome, lê a idade, imprime o nome e a idade, fim enquanto. Volta lá para cima para a idade. Ó, voltou de novo. Mas vai voltar quando? Vai voltar se a idade for diferente de 65. Se a idade já for 65, ele não volta, ele vai voltar no comando enquanto, vai fazer o teste, vai ver que já é igual a 65 e aí ele não entra nesse laço. Certo? Certo. Então, olha só. Quando a idade for 65, ele vem para cá, para baixo. Aí você tem que fazer um outro imprima. Vão olhando com calma aí, porque tem um erro aí que a gente tem que arrumar. Ó, imprima. Achei uma pessoa de 65 anos. Não tá faltando, professora, algum comando do enquanto ainda? Tipo, Não. Não, Olha né? com calma. A pessoa não. E a idade é 65 anos. Tá. Bora lá. Aí aqui, fim do algoritmo. Fim. Olha, nota que eu escrevi aqui um algoritmo onde eu não estou preocupada com as regras de sintaxe de uma determinada linguagem de programação
Porém, eu estou preocupada com a organização, com a indentação, que é esse afastamento aqui dentro dos loops, do programa, do laço, né, que é o loop. Nota o seguinte, olha, enquanto a idade for diferente de 65, ele vai ficar lendo idades e imprimindo nome e idades, e vai ficar voltando. Isso aqui é um laço, tá? Isso aqui é um laço. Você vai ficar executando tudo que está aqui dentro enquanto essa condição aqui não for atendida. Olha, enquanto a idade for diferente de 65, enquanto essa condição for verdadeira, entra no laço e fica executando aquilo. No momento que tu encontrares alguém com 65, sai do laço e imprime. Achei. A pessoa é nome tal, a idade é 65 anos. Só vai sair desse laço quando você encontrar alguém com 65 anos. Porém, existe um erro aqui no início. Bem aqui. Que é isso que eu quero que você... Se alguém enxergou alguma coisa entre essas 4 linhas que está faltando. O que vocês acham que está faltando? A idade, não é a primeira declaração aí, é a idade, aí 2 pontos inteiro. Tá, a idade está declarada, o nome está declarado. O que falta depois disso? Ah, tá o comando escreva. A gente tem que falar o comando escreva pra gente digitar, né? Tipo, escreva a idade da pessoa. Mas eu acho que isso é embaixo. Antes do leia. Que aí ficaria escreva o nome da pessoa e depois leia. Então tá faltando o que aí que vocês falaram? O que tá faltando? Escreva antes do leia. Então vocês estão pra pessoa saber que então vocês estão falando que tá faltando. Tá, bem aqui que vocês estão falando, né? Então tá, vou colocar aqui. Peraí, deixa eu colocar. Antes de cada um. Deixa eu só adicionar aqui. Ah, não, pessoal, tá. Ó, deixa eu arrumar aqui o que vocês falaram. Vamos arrumar aqui. Escreva. Então, vamos aqui. Não, mas eu estou usando imprima, né? Então, vamos usar o imprima. Só para vocês verem que pode usar o imprima também. Aqui no Visual G, não. Então, olha só aqui. Imprima. Digite o nome da pessoa. Certo? E vocês falaram também que falta na frente da idade, né? Não é isso? Uhum. Só que não é só isso que falta. Falta declarar que é o início da operação? E aí, o que vocês acham? O que está faltando nesse algoritmo? Olha só, quando vocês... Digamos que eu fale assim para vocês, olha, escreve o algoritmo tal. Como é que você vai saber se o que você escreveu está certo? Como é que você faz isso? Você faz isso, pessoal, testando o seu algoritmo. Nem sempre você vai ter o Visual G para testar um algoritmo. Então, às vezes, você escreve um algoritmo e não tem como testar esse algoritmo. Então, você tem que testar na mão esse algoritmo. Olha só aqui, vou testar. Então, olha aqui. Testando o algoritmo. Isso é imprescindível na hora que você vai escrever um algoritmo. Então, olha só. Testando o algoritmo. Declaramos caractere, nome, inteiro, idade. Aí já pulou direto para o enquanto. Ó. Enquanto, idade diferente de 65. Tá, mas quem é a idade? Vocês viram que na verdade, já... Olha, daqui a 10 minutos vai acabar o tempo, aí eu chamo outra sala, tá? E mando para vocês o convite, tá bom? Beleza. Tá. Então, olha só. Eu vou testar o algoritmo. Ó. Declarei o nome e declarei a idade inteiro. Eu vou testar. Só que quando eu chego, já vai direto para o enquanto.
Então, assim, ó, enquanto a idade for diferente de 65, tá, mas qual é a idade que eu vou testar aí? Não tem nada além da idade. Vocês concordam comigo? Uhum. Quando você sai do inteiro, idade chega no enquanto? Sim. Para você poder fazer essa comparação aqui, essa aqui, você tem que conhecer esta idade aqui. Mas como é que você vai conhecer essa idade se você não leu essa idade? Você não colocou... Tem que colocar depois, né? Não. Porque se você não pode usar o comando depois, porque se você usar o enquanto depois desse leia, ele vai ler só uma vez. O enquanto ele é um laço, ele só executa o que está dentro dele. Toda vez que você utiliza o comando enquanto, você trabalha com um conceito que a gente chama de inicialização de variáveis. É você pegar a variável que você vai trabalhar, por exemplo, a idade. A idade não é a sua variável de teste. O que você está testando aí não é o nome, é a idade. Então, é a sua variável do teste. Você vai inicializar essa variável. Ó, olha só, vou inicializar aqui. Ó. Idade recebe 0. Ou seja, eu estou dizendo que a minha primeira idade vale 0. Por isso que eu declarei como inteiro, porque não tem sentido eu declarar a idade como número real, porque não existe idade negativa. Então, eu não vou inicializar a idade com -1. Eu vou inicializar com 0. Certo? Porque eu quero encontrar alguém com 65. Então, eu jamais inicializaria com 65. Porque eu quero encontrar alguém com 65. Entendeu? Nota que quando eu coloco essa idade recebendo 0, eu estou dizendo que a minha primeira idade é 0. Aí ele entra no enquanto, ó. Aqui, ó. Vou testar. Vocês estão vendo o teste? Estão conseguindo enxergar o teste aqui embaixo? Ó. Idade recebe 0. Certo? Aí ele entrou no enquanto. Ele faz o teste. Idade. A idade é diferente de 65? É como se o computador fizesse uma pergunta. Olha, é como se o computador fizesse uma pergunta. A idade é diferente de 65? É diferente, porque eu comecei com 0, não é verdade, pessoal? Aí sim, ó. Imprima, digite o nome da pessoa. Agora sim, tu vai ler o nome da pessoa. Vai lá, vocês vão me ajudar aí. Escolhe um nome para alguém aí. Luca Miglio. Hã? Luca, bora lá. Nome, ele colocou. Aí, ó, entrada de dados, Luca. Entrada de dados, leia nome, Luca. Aí depois, digite a idade. Fala a idade aí. 19. 18, né? Então, ó, vou colocar aqui 18. Aí leia a idade. Aí depois, quando ele lê a idade do Luca, que é 18, ele vai para o imprima. Aí vai aparecer na tua tela assim, o nome da pessoa é Luca. E, igualzinho como está lá em cima, e a idade é 18 anos. Fim enquanto. Aí ele vem para cá, ó. Vem para cá, volta aqui para cima por enquanto e testa de novo. Só que a idade agora não é mais aquele 0. Agora a idade é a idade do Luca que ele vai testar. Certo? Aí mas, professora, como a gente vai fazer para voltar assim, entendeu? Não é a gente que faz, é o comando que faz. Ah, tá. Quando põe esse enquanto... Toda vez que tu usares o comando enquanto ele é chamado laço de repetição. Ele é um tipo de laço que ele vai executar uma série de passos enquanto uma determinada condição for verdadeira. Sim, entendi. Enquanto aquela condição for verdadeira, ele vai entrar dentro daquele laço e fazer tudo aquilo. Até no momento em que aquela condição for falsa. Quando aquela condição for falsa,
ele sai do laço. Entendi. Então, agora anota que ele imprimiu o nome da pessoa é Luca e a idade é 18 anos. Ele vem por fim enquanto volta lá para cima e vai testar. Aí ele vai testar quem? A nova idade. A idade não é mais o 0. Agora a idade recebeu 18, que é a idade do Luca. Aí ele vai testar. Aí ele, olha só o que vai acontecer. Ele volta com enquanto, segunda parte do laço, ó. 18. É diferente de 65? Então, essa condição é verdadeira. De novo, ele vai entrar no laço. Certo? Quando ele entrar no laço, olha, ele entrou de novo no laço. De novo, vai digitar o nome da pessoa. Escolham aí uma outra pessoa. Nome. Gabriela. Então, ó, Gabriela. É Gabriel ou Gabriela? Gabriela. Gabriela. Digite a idade da pessoa que é da Gabriela. Coloca aí, me fala. 17. 17. Aí, olha que ele vai... Aí vai entrar nesse imprima bem aqui, ó. O nome da pessoa é... Vou dar um Ctrl+C aqui, ó. O nome da pessoa é Gabriela. E a idade é 17 anos. Certo, pessoal? 17 anos. Aí, de novo, ele vem para cá, ó. Fim enquanto. E volta lá para cima. E agora, ele vai comparar. A idade agora não é mais a do Luca. Agora a idade é de quem? Gabriela. Da Gabriela. Aí ele vai fazer novo teste, ó. 17. É diferente de 65? Sim. Então ele vai de novo entrar no laço. E vai de novo ler outro nome. Ó, imprima, digita o nome da pessoa. Escolha um nome aí. João. Aí ele vai ler a idade do João. Qual é a idade? 65. 65. Aí, olha só. O João tá velho. De novo. Ó, o nome da pessoa é João. Olha só. Vamos lá para baixo. Espera, deixa eu copiar aqui. De novo aqui, ó. O nome da pessoa é João. E a idade é 65 anos. Tá? Aí, ele chegou no fim do enquanto aqui, olha, chegou aqui. Aí ele vai voltar lá para cima. Agora, enquanto a idade for diferente de 65. Aí nota que a idade agora que ele vai usar é a do João, que é quanto? 65. Aí ele vai testar. Vamos testar aqui embaixo, ó. 65 é diferente de 65? Não. Não. Então, como a condição deu falso, ó, como a condição é falsa, ele vai sair do fim enquanto. Aí ele escapa do laço, ó. Ele sai do laço e entra nesse imprima aqui, ó. Achei. A pessoa é, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ele vai imprimir. Achei. A pessoa é João. E a idade é 65 anos. E aí, nesse momento,